Conosco, nosso apreciado irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e todos aqueles que se encontram em outras nações, ministros e suas congregações. Recebam minhas saudações e especialmente uma saudação especial para o missionário Dr. Miguel Bermúdez Marim, que se encontra lá na República Mexicana, na Cidade do México, junto ao reverendo Ricardo Villagrán e a congregação lá, a voz da pedra angular. Receba minhas saudações todos aí e que Deus os abençoe grandemente a todos e nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler no livro de Atos, capítulo 3, versículos 18 ao 23, que diz: Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Pois Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. E toda alma que não oiga aquele profeta será desarraigado del pueblo. Todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Que Deus nos abençoe sua palavra e nos permita entendê-la. O regresso ao Éden. Podem sentar, queiram ter a bondade. Hoje, sexta-feira, 28 de abril, temos a introdução ao tema da Escola Bíblica do próximo domingo, 30 de abril. O tema de estudo bíblico será o regresso ao Éden. O reino de Deus que estava na terra no tempo de Adão, do qual Adão era o administrador, foi colocado como rei e administrador desse reino na terra. Esse reino será restaurado à raça humana no tempo final. E, consequentemente,
Isso é a redenção para a raça humana, a redenção para o planeta Terra. Assim como a redenção para o ser humano, Deus a realizou através de Cristo na cruz do Calvário, e daí em diante, todo ser humano pode ser redimido através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e ser restaurado à vida eterna, ser restaurado, consequentemente, ao reino de Deus. E tudo isso é na esfera espiritual, porque fomos transladados do reino das trevas para o reino de Deus. É disso que fala o apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, Colossenses capítulo 1, versículo 12 em diante diz: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O crente em Cristo foi livrado, libertado do reino das trevas e transladado ao reino de Deus, ao reino de Jesus Cristo, e, consequentemente, foi restaurado espiritualmente à vida eterna. Porque no reino de Deus, para entrar ao reino de Deus, para nascer no reino de Deus, é através de Cristo, nosso Salvador. Em Hebreus capítulo 3. Em Hebreus capítulo 3. Versículos 5 ao 6 diz: Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. A casa de Deus, a família de Deus, a descendência de Deus, são os crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foram redimidos pelo sangue de Cristo, nosso Salvador. E no campo espiritual, regressaram ao Éden, regressaram à casa de Deus, a família de Deus como filhos e filhas de Deus, nascendo no reino de Deus, através do novo nascimento, através do Espírito de Deus. Assim como para estar neste reino terreno onde vivemos, o reino das trevas, tivemos que nascer no reino das trevas através de nossos pais terrenos.
mas para estar no reino de Deus, este reino celestial, e consequentemente regressar ao Éden, e consequentemente à vida eterna, nascemos de novo através de Cristo, nosso Redentor, que nos limpa com seu sangue precioso, nos batiza com o seu Espírito Santo e produz assim o novo nascimento no reino de Deus. E o novo nascimento que todo ser humano precisa para entrar a fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a reunião ou congregação dos primogênitos que estão inscritos no céu. Em Hebreus, capítulo 12, verso 18 en adelante dice: 12, versículo 18 em diante diz: Porque não os habéis acercado Não tendes chegado ao monte palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: Estou todo aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém a celestial, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Os crentes em Cristo se aproximaram não ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos em tábuas de pedras, como aconteceu lá no Monte Sinai, mas que se aproximaram ao Monte de Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, à companhia de muitos milhares de anjos, à congregação dos primogênitos que estão inscritos nos céus, no livro da vida do Cordeiro. E esses são os primogênitos de Deus, os primeiros que Deus pensou, que por causa do problema no jardim do Éden, onde pecaram Eva e depois Adão, não vieram naquele tempo e não, mas que vêm e aparecem na dispensação da graça, sob a festa de Pentecoste, que começou no dia de Pentecoste e ainda está se vivendo nesta festa de Pentecoste, onde Deus chama e junta os seus escolhidos no seu corpo místico de crentes, que é sua igreja. Tem os seus nomes escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. E, consequentemente, tem regressado à vida eterna, regressando ao Éden. E, quando se completar este número, já se fechará a dispensação da graça. Se fechará os pés, a festa de Pentecoste que
já tem uns 2000 anos, ao redor de 2000 anos, desde o dia de Pentecoste até aqui. Ao final desta festa, ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo, a transformação dos que estamos vivos, e iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Em seguida, Deus tratará com Israel sob a festa das trombetas e a festa da expiação e a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas. Mas tem que se fechar a dispensação da graça, tem que ser reunidos todos aqueles que são escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Portanto, é tempo para os últimos inscritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, entrar ao programa divino de redenção. Nenhum dos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, nenhum pode se perder. Nem nenhum pode ficar aqui na terra quando ocorrer o rapto da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nenhum escrito no livro da vida do Cordeiro ficará aqui para passar pela grande tribulação. Nenhum que pertence ao corpo místico de Cristo, nosso Salvador. À medida que tem passado as diferentes etapas ou eras da igreja, tem entrado ao Éden, à vida eterna. Os crentes que recebem a Cristo como único e suficiente Salvador. Estamos sendo restaurados à vida eterna e, consequentemente, ao Éden. O regresso ao Éden. Em seguida virá a parte física, que será nossa transformação para os que estivermos vivos, e a ressurreição para os crentes em Cristo que morreram fisicamente. Ressuscitarão em corpos imortais, jovens e glorificados, e os que estivermos vivos nesses dias seremos transformados. O regresso ao Éden. Todos seremos restaurados, primeiro espiritualmente e depois fisicamente, ao Éden, à vida eterna com Cristo, nosso Salvador. Se alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazer nestes momentos e oraremos por você, para que Cristo receba no seu reino e o regresse ao Éden, consequentemente, à vida eterna. Aqueles que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador, para que Cristo o receba em seu reino, se ainda não o recebeu a Cristo. Pode passar à frente para receber a Cristo como seu Salvador. E as crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo. Lembrem que Cristo disse: deixai as crianças virem a mim e não impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo, nosso
Salvador. Pai nosso que estás nos céus, bendito o teu nome para sempre. Venho a ti com todas essas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-as em teu reino. Te rogo em teu nome eterno e glorioso, o nome do Senhor Jesus Cristo, a quem seja a glória e a honra para todos sempre. Amém. E agora repitam comigo essa oração que farei por cada um de vocês. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação de teu evangelho e nasceu tua fé no meu coração. Creio em ti com toda a minha alma. Creio em tua primeira vinda. Creio em teu nome como único nome, debaixo do céu dado aos homens, em que podemos ser salvos. Reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em ti e de tua fé em mim e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Senhor, creio em teu sacrifício. Te rogo, Senhor, perdoe meus pecados, com teu sangue me limpe de todo pecado, me batize com Espírito Santo e fogo e produza em mim o novo nascimento. Quero nascer em teu reino, quero viver eternamente, quero regressar ao Éden, quero regressar à vida eterna. Senhor, te rogo, Senhor, te rogo, tornes realidade a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Te rogo em teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. E agora em cada país, aqueles que vieram aos pés de Cristo podem ser batizados, para o qual deixe o ministro correspondente a cada lugar, para que lhes indique como fazer para serem batizados, quer seja hoje ou seja outro dia. E aqui deixo o reverendo José Benjamin Pérez na continuação para finalizar nesta ocasião. Que Deus os abençoe e até o próximo domingo, primeiro Deus, sobre o tema que falaremos na escola bíblica sobre o regresso ao Éden. Recordem que o milênio será também o regresso ao Éden para a igreja, para os judeus e para todas as nações que entrarão ao reino milenial. Que Deus os abençoe e continuem passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.